todos. Queria cumprimentar minhas colegas e companheiras de mesa e agradecer a Débora esse convite. Eu parabenizar por estar promovendo nessa casa um debate tão importante e que está na ordem do dia. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu talvez pela minha formação na área do direito, eu vou começar um pouco falando como se dá esse debate do aborto no Brasil, desde os seus primórdios, talvez. Na época da colonização brasileira, a extrema articulação entre o reino de Portugal e a igreja, do monopólio da religião pela igreja católica, realmente o aborto era totalmente punido, criminalizado na legislação colonial. Com o Império, sofreu uma ligeira modificação na medida em que se admitia, não se criminalizava o autoaborto. Então, isso era algo que podia ser feito, quer dizer, se criminalizava quem praticava aborto em terceiro, mas o autoaborto, a mulher que praticava o autoaborto, não era criminalizada. Essa situação continuou até que em 1940, o Código Penal, então, criminaliza o aborto, inclusive o autoaborto, abrindo duas exceções. Quando havia risco à vida da mulher, ou seja, aquela gravidez poderia levar a mulher a óbito, ou quando essa gravidez fosse uma gravidez resultante de estupro. Às vezes a gente se pergunta, bom, por que mudou, de uma coisa que era totalmente criminalizada para uma situação que se permitia, pelo menos em 2 casos, a prática do aborto, mas se punia também o autoaborto. O Código Penal pune o autoaborto, tanto o autoaborto quanto o aborto praticado por terceiro, quanto aquele aborto provocado sem o consentimento da mulher. Então, uma coisa muito interessante, da gente imaginar o cenário de 1940 em relação ao cenário dos dias atuais. O Brasil, quando se tornou república tendo como um dos argumentos ideológicos toda a filosofia positivista e também os nossos republicanos, os nossos primeiros republicanos, na medida em que se colocavam contra a monarquia e a Igreja Católica era pró-monarquia, nesse momento os republicanos de ideologia positivista, eles rompem com a Igreja Católica e declaram na nossa primeira Constituição de 1891 que o Brasil, exatamente são expressões da Constituição, que o Brasil é um país laico, que não se pode ministrar aulas de religião nas escolas públicas e que o Estado não financiará instituições religiosas. Então, a nossa primeira Constituição da República é uma Constituição bastante clara em relação ao caráter laico, o caráter não religioso do Estado brasileiro. As constituições que se seguiram, de 34 e depois a de 46, eu vou pular a de 37, que foi uma Constituição do Estado Novo, mas a Constituição de 34 e de 46, elas mantêm ainda essa laicidade do Estado, mas essa laicidade vai se amenizando na medida em que se vai aceitar, por exemplo, o financiamento das instituições religiosas pelo Estado ou a isenção de impostos das instituições religiosas pelo Estado. Mas, de alguma maneira, em momento algum, o Estado brasileiro se declarou como um Estado religioso. Quando a nossa Constituição de 88 declara liberdade religiosa, ele está dizendo que não há uma única religião, não há um monopólio religioso, e a manifestação de expressão também é livre na nossa Constituição. Então a gente vive num país onde, ao contrário de alguns outros países que a gente tem notícias pelo mundo, é um país onde há o respeito, ou deveria haver o respeito a uma pluralidade religiosa. A gente sabe que isso não é bem assim, Hoje em dia, infelizmente, a gente vê acontecer no Brasil práticas de intolerância religiosa,
particularmente práticas de intolerância religiosa, quanto às religiões de matriz africana, né? Mas, de alguma maneira, o nosso Estado é laico. Em 1941, o Estado brasileiro promulgou a Lei de Contravenções Penais. Essa Lei de Contravenção Penal tinha um artigo que proibia práticas e propaganda de métodos abortivos e anticoncepcionais. E foi interessante porque durante toda a década de 60 entraram no Brasil, né, instituições de planejamento familiar não autorizadas formalmente pelo Estado brasileiro, que empreenderam ações anticoncepcionais, mesmo que a Lei de Contravenções Penais proibisse. Então, havia o uso da pílula anticoncepcional ou esterilizações. Isso houve uma denúncia muito grande, uma grita muito grande, mas a solução que o Estado brasileiro encontrou foi permitir, através de uma lei de 1979, a eliminação da criminalização, né, dos dispositivos ou dos remédios ou a utilização e propaganda de métodos contraceptivos, mas manteve, né, a proibição de métodos abortivos ou a propaganda de métodos abortivos. Bem, o que a gente percebe é que desde final da década de 70, os movimentos de mulheres têm se preocupado com uma série de questões, não há só questões, de um modo geral, relativas à igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas questões voltadas para o aspecto da saúde e, em particular, da saúde sexual e reprodutiva. Isso porque, na medida que foram sendo feitas pesquisas e recolhidos dados estatísticos, foi mostrado o aumento, quer dizer, uma incidência muito grande de mortes maternas. Ou seja, a mortalidade materna no Brasil atingia índices muito altos. E uma das causas dessa mortalidade materna, já evidenciada na década de 80, era, então, mortes resultantes de abortos clandestinos, mal feitos, em péssimas condições higiênicas, que levavam, então, essas mulheres a óbito. Ou seja, dentro do conjunto de mortes ligadas à saúde sexual e reprodutiva da mulher, nós vamos ver que a incidência de mortes maternas, né, é um dado preocupante, e a incidência de mortes maternas por causa relativa aos abortos mal feitos, né, os abortos clandestinos, aumentava ainda mais esses índices. Então, já no início dos anos 80, há um primeiro projeto pela descriminalização do aborto, apresentado por um deputado do estado do Amazonas. E esse projeto, então, previa não ser considerado aborto a interrupção voluntária, não a interrupção contrária à vontade da mulher, a interrupção voluntária da gravidez nas 12 primeiras semanas. Esse projeto, de alguma maneira, ele foi apoiado por uma advogada, membro do IAB, que já foi, inclusive, homenageada aqui, que foi a doutora Romi Medeiros da Fonseca, que infelizmente não está mais entre nós. E a doutora Romi Medeiros da Fonseca, ainda na década de 80, apresentou ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil um projeto para a descriminalização do aborto, que ela ia levar a uma conferência nacional da Ordem dos Advogados, mas foi aconselhada pelo presidente do Conselho Federal a não apresentar esse projeto, porque ele achava que os conselheiros, né, ainda não estariam maduros para aceitar um projeto que reconhecesse o direito da mulher, né, de decidir sobre ter ou não ter filhos. Mas ao longo da década de 80, vários projetos para a descriminalização do aborto foram apresentados. Um bem destacado é um projeto de uma deputada federal de Pernambuco, Cristina Tavares. E a Cristina Tavares, ela ampliava
ela não propunha a descriminalização total do aborto, mas ela ampliava o que nós chamamos de permissivos. Além daqueles relativos à interrupção da gravidez, quando essa gravidez coloca em risco a vida da mulher, e também da gravidez resultante de estupro, a deputada Cristina Tavares propunha a interrupção da gravidez também por motivos da saúde da mulher. Ou seja, há uma série de doenças que comprovadamente são doenças que podem ser potencializadas pela gravidez, né? E, por outro lado, a Cristina também chamava a atenção que, como o termo saúde, não era apenas a saúde física, mas a saúde psíquica da mulher. Então, esse projeto da Cristina foi um projeto que foi bastante debatido na década de 1980 e ao mesmo tempo que esse projeto da Cristina era debatido e outros projetos também favoráveis à legalização do aborto, então a gente fala legalização, o que seria, né, retirar do Código Penal o crime de aborto, né, mas estabelecer determinados compromissos, determinados limites para a prática dessa interrupção, inclusive levando em conta experiências internacionais, onde se vai se limitar até 12 semanas, ou até um prazo maior em função do risco à vida da mulher. Ou seja, há uma série de parâmetros, né? Há um trabalho muito interessante do advogado e professor Daniel Sarmento, que mapeia bem como é a legislação de outros países, né? E aí, abrindo um parênteses, o Brasil é um dos países que tem uma legislação mais repressora em relação à interrupção da gravidez, a interrupção voluntária da gravidez. E esse projeto da Cristina Tavares, ele começa a encontrar eco não apenas na proposta de se ampliar a legislação, de se ampliar esses permissivos, mas também nos serviços. Porque se desde 1940 era permitido às mulheres vítimas de estupro e que engravidassem desse estupro ter acesso ao aborto legal, eram necessárias, então, instalações, procedimentos que permitissem que essa mulher tivesse acesso a esse aborto legal. Então, em 1983, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando era prefeito Saturnino Braga, o Saturnino, então, fez uma proposta de criar, né, 2 serviços de aborto legal, né, um no Hospital Herculano Pinheiro e o outro no Hospital Fernando Magalhães. Na realidade, o Herculano Pinheiro nunca funcionou, mas passou a funcionar o Fernando Magalhães aqui no município do Rio de Janeiro. No âmbito estadual, ainda na década de 80, no governo do Leonel Brizola, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa aqui, aprovou também a criação de serviços de aborto legal em outros municípios, ou seja, no estado. E esse projeto foi aprovado e foi sancionado pelo Brizola, mas, ao mesmo tempo, ele recebeu uma pressão do cardeal, aqui do Rio de Janeiro, pedindo que ele recuasse dessa posição, né? Então, né, o Brizola, de quem eu era sempre muito fã, eu acho que faz falta hoje em dia a maneira como ele falava as coisas, né? O Brizola, então, infelizmente, ele manda uma mensagem para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa recua, então não cria no estado do Rio de Janeiro o serviço de aborto legal. Mas, então, passa a ter um serviço no Rio. Em 1990, cria-se esse serviço em São Paulo. E esse serviço de São Paulo foi um modelo para outros serviços, né? Foi um serviço muito bem criado, os médicos criaram uma equipe, capacitaram uma equipe, entraram em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil para que tivessem todo o embasamento jurídico para dar legalidade a esses serviços. E esse serviço de São Paulo começa a funcionar. O do Rio de Janeiro praticamente não funcionava, mas foi estimulado também pela atuação dos médicos de São Paulo que vieram para cá. A minha instituição, por exemplo, promoveu, a CEPIA, promoveu uma reunião com os médicos de São Paulo e os médicos do Rio de Janeiro, e isso possibilitou, né, que o serviço do Rio de Janeiro passasse a funcionar de fato e não apenas na lei municipal. Na década de 90, ainda no governo do Fernando Henrique,
era ministro, o José Serra, então, por pressão, quer dizer, todos esses projetos no sentido de ampliar os permissivos legais ou de legalizar a prática do aborto voluntário, todos esses projetos eram projetos que tinham, né, como defensoras e militantes os movimentos de mulheres e os movimentos feministas, que o tempo todo tentavam dialogar com os parlamentares, tentavam dialogar com as instituições médicas e também com a área jurídica, para que esses projetos pudessem avançar. Então, em 98, uma norma técnica do Ministério da Saúde, eu acho que foi 98, Leila, não tenho muita certeza, mas enfim, uma norma técnica do Ministério da Saúde passa a regulamentar, né, não apenas esses serviços, mas criar a obrigatoriedade do serviço de saúde oferecer às mulheres vítimas de violência sexual que tivessem acesso à contracepção de emergência, chamada pílula do dia seguinte, a exames para detectar doenças sexualmente transmissíveis e, né, inclusive a AIDS, né, e também, caso essas mulheres estivessem grávidas, que essas mulheres fossem, então, atendidas por esses serviços que poderiam, em condições seguras, promover a sua vontade de interromper aquela gestação provocada por violência sexual. Em 2000, se não me engano, em 2006, uma nova norma técnica veio também para reforçar e ampliar 2005, né, veio para reforçar e ampliar, né, norma do Ministério da Saúde, a importância do serviço prestado por esses centros, esses hospitais, né, e também uma rede pública de saúde, de um modo geral, principalmente os hospitais de emergência, porque muitas vezes as mulheres vítimas de estupro chegam nos hospitais de emergência, né, e é importante que a equipe de emergência possa, no mínimo, promover a contracepção de emergência, né, e fazer a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis. O que a gente percebe é que esse debate sobre do aborto, ele se amplia ainda, agora já na década de 2010, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar legal, né, o aborto em caso de anencefalia. O que é isso? Mulheres que estão gestando fetos sem a calota cerebral e, portanto, são fetos que vão nascer e morrer. E essa mulher, durante 9 meses, ela vai ser como uma espécie de um ataúde, um caixão, né, que vai ficar carregando um feto que vai morrer. Isso leva, e tem levado muitas mulheres, né, a sofrimentos psíquicos muito grandes, a casos de tentativa de suicídio. E o Supremo, então, considerou que, nesses casos, é possível interromper essa gestação, que o Supremo declarou como sendo uma antecipação terapêutica do parto, né? O Supremo não dá o nome de aborto, mas dá o nome de antecipação terapêutica do parto. No ano de 2015, 2016 particularmente, a epidemia do Zika vírus também nos demonstra, né, quão vulneráveis estavam as mulheres. Ninguém sabia, né, dos efeitos, né, sobre a saúde do Zika, né, do vírus da Zika, né, e aí nós começamos a ver, então, uma relação muito grande entre os nascimentos, né, de fetos. São crianças que nascem, né, com de deficiências gravíssimas, né, e que provocadas pelo fato das mães terem contraído o Zika vírus, né. Então, há uma proposta também no Supremo Tribunal Federal de permitir que essas mulheres optem se elas desejam levar adiante ou não essa gravidez. Microcefalia, né? É a síndrome congênita, né? É mais do que a microcefalia, né? Quer dizer, não é só o crânio pequeno, mas são as convulsões, enfim, coisas que não terão cura nunca. E, ao mesmo tempo, que as mulheres que optarem por manter essa gestação, que elas possam ter uma assistência do Estado, assistência que vai ser necessária ao longo da vida dessa criança, porque ela vai precisar disso. Na realidade, a assistência que se dá, se não me engano, são 10 sessões de fisioterapia e mais nada, né? Então, muitas dessas mães são mulheres que têm que abandonar emprego,
né? Elas não têm ninguém para ajudá-las, muitas são abandonadas pelos maridos, e são essas mães, então, que cuidam dessas crianças sem nenhum apoio. E mais recentemente, eu acho que a Leila vai falar disso, né? A Marilene também vai falar disso, e eu acho que nesse momento nós estamos num debate onde, né, recuperamos um pouco o que aconteceu na Constituição de 88. Né? Durante o projeto constituinte, grupos feministas, nós tentávamos então que a legislação brasileira descriminalizasse e legalizasse o aborto. E houve realmente uma pressão muito grande da Igreja Católica, que, ao contrário do início da nossa República, passou a ter um poder muito grande sobre as instituições do Estado, e mais adiante também com o apoio de outras religiões de matriz protestante. E, nesse sentido, na Constituição de 88, esses grupos queriam incluir o direito à vida desde a concepção, o que inviabilizaria qualquer tipo de aborto, seja sob o risco de vida da mãe, seja aborto resultante de gravidez. Então, hoje em dia, nós estamos, 30 anos depois, voltando a esses argumentos, que são argumentos que basicamente desmerecem, né, a ética e a autonomia das mulheres de decidir sobre o próprio corpo. Muitas vezes as mulheres que decidem interromper uma gestação são acusadas de assassinas, são acusadas de irresponsáveis, porque engravidaram, porque não tomaram as precauções necessárias, mas nós sabemos que não é assim. Né? As mulheres brasileiras não contam com companheiros que queiram usar camisinha ou queiram fazer vasectomia. Toda a parte da reprodução é única e exclusivamente cai nos ombros das mulheres, né? E, ao mesmo tempo, nós não temos direito de decidir sobre isso. Então, o que a gente percebe hoje em dia é que, 30 anos depois da Constituição de 88, nós voltamos a um debate onde, né, o nosso corpo, seja de mulheres católicas, protestantes, judias, de matriz africana, budistas, espíritas, ou seja, que o nosso corpo seja obrigatoriamente, né, legislado através de normas e moral religiosa, né, e não por um Estado laico, né, tal como está, né, na nossa primeira Constituição republicana. Então, acho que essa é uma questão que mobiliza todas nós mulheres, né? Nós sabemos que as pessoas que não querem praticar o aborto por convicções religiosas têm todo o direito de fazer isso, né? Nós sabemos que as mulheres que estão grávidas e que não querem abortar, mesmo diante de uma gravidez resultante de estupro, devem ser assistidas, né, da mesma maneira que as mulheres que estão gestando fetos anencéfalos ou a microcefalia, mas nós temos que também respeitar, né, a maioria das mulheres que continuam fazendo aborto e continuam, então, morrendo de aborto. E agora o que a gente vê da pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro é que a maioria dessas mulheres, né, que morrem ou que são condenadas pela prática do aborto são mulheres pobres e negras, né? O que mostra que a questão do aborto, muito além, né, de uma questão de gênero, de uma questão das mulheres, é uma questão de raça, é uma questão de classe social. Nós estamos punindo as mulheres negras, nós estamos punindo as mulheres pobres. Então, eu acho que são questões que a gente tem que refletir, né, para poder avançar. E eu espero, né, já falei isso aqui para a Débora, finalizando, que instituições como o Instituto dos Advogados do Brasil ou a Ordem dos Advogados do Brasil possam também se aliar aos movimentos de mulheres, né, na luta para que nós possamos, então, ampliar os permissivos de direito ao aborto no Brasil, ampliando não só para a questão da anencefalia, mas também para a questão ligada à saúde física, à saúde mental, e que a gente possa também permitir que aquele aborto feito nas 12 primeiras semanas de gestação seja um aborto decidido livremente pelas mulheres e que essas mulheres tenham acesso aos serviços de saúde qualificados, públicos ou privados, e que, nesse sentido, elas possam fazer essa intervenção sem nenhum risco à sua vida. Obrigada.